E antigamente o futebol não tinha muitas respostas para você, não. Era você praticar, entra no campo, joga, faz o que se manda e acabou. E eu não conseguia entender isso, né? Achando que eu era fluminense mesmo. Você achava que era Fluminense? Eu gostava e trabalhei no Fluminense também. Mas aí o ano que eu trabalhei no Curitiba foi um negócio assim absurdo. E como foi essa emoção de disputar a Copa do Mundo? É fantástico, cara. A coisa mais linda do mundo é você primeiro classificar para a Copa do Mundo. Você acha que a carreira dele vai mudar de patamar se ele ganhar a Copa? O legado dele muda ganhando a Copa. Messi ou Maradona? Rapaz, Maradona. Maradona ou Zico? Tele Santana ou Zagallo? Cara, que briga. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Praia, samba, serva, na gandaia, muita paz, amor e saia, e aquela pelada já é tradição. Alô, galera, eu sou o Léo Russo, estamos aqui no restaurante Dom Hélio, na Barra da Tijuca, e estamos iniciando mais uma edição do programa Samba que é Gol, só falando de samba e futebol, uma resenha maravilhosa, eu tenho certeza que você vai gostar. Inscrevam-se no canal, compartilhem para geral, deixe o seu like, o programa também está na TV Max, todas as quartas-feiras, 9 horas da noite e aos domingos ao meio-dia. E o convidado de hoje é o treinador René Simões. René, muito obrigado pela sua presença aí no Samba que é Gol. Léo, jamais faltaria um compromisso contigo, um convite, né? Para quem não sabe, né? Reage Meu Botafogo, né? A gente vai contar aqui dessa história, Reage Meu Botafogo, com a música que eu gravei em 2015. Eu fui jogar uma pelada, que a gente sempre jogava, e aí contra o Léo apaixonado pelo Botafogo, e eu tinha recém assumido o Botafogo. E aí ele me contou a história, que nós vamos depois aprofundar mais isso, e aí ver esse relacionamento que, quando sai alguma música nova, eu sou um dos primeiros a receber e comentar. E, aliás, são bons comentários. Obrigado, René. E essa música aí virou a música tema daquele ano de 2015. Graças a Deus aí o clube reagiu naquele ano. Vamos falar ainda desse assunto aqui. René Simões foi o único treinador que treinou seleções masculinas e femininas em competições oficiais pela FIFA. René, você também joga bola, todo mundo sabe disso. Você jogou nas categorias de base do São Cristóvão, do Bom Sucesso, do Flamengo. Também foi profissional pelo Bom Sucesso. Mas quando a gente escuta falar de René Simões, a gente escuta mais falar do treinador René Simões. Por que você não seguiu adiante a carreira de jogador profissional também? Olha, para explicar isso, eu tenho que lembrar aos 30º de Ataíde. Olha que coisa. Um lendário membro da Academia Brasileira de Letra, né? E ele dizia o seguinte, que toda pessoa nasce incendiário e morre bombeiro. Eu hoje sou um grande bombeiro, comandante bombeiro, mas eu era um incendiário. Eu era muito chato quando novo, né? Eu acho que eu demorei a crescer porque eu me comportava como uma criança mesmo, que eu queria saber para quê, por quê, como, o tempo todo. E antigamente o futebol não tinha muitas respostas para você, não. Era você praticar, entra no campo, joga, faz o que se manda e acabou. E eu não conseguia entender isso, né? Eu queria saber por quê das coisas, né? E aquilo foi mexendo comigo, e eu estava no Bom Sucesso e passei para a Educação Física. E na Educação Física eu comecei a estudar, comecei a entender algumas coisas e comecei a discordar. Em alguns treinamentos eu discordava, né? O preparador físico me pedia algumas coisas. Eu, por exemplo, tive uma torção, botei uma bota de gesso, que naquela época era aquela bota de gesso mesmo, e 15 dias depois minha perna atrofiada me foi pedida para subir a arquibancada para voltar à forma. De jeito nenhum. Estou com os meus ligamentos todos flácidos aqui. Eu subir, talvez eu consiga, mas quando eu descer, aí, amigo, não tem jeito. Eu vou estourar meu joelho, meu tornozelo, vai estourar tudo. Você era indisciplinado? Me neguei. Disciplinado, não. Eu era um questionador e não aceitava qualquer resposta ou faça porque é a sua obrigação. Não. Eu só vou fazer
se alguém me disser o porquê. E aí eu briguei muito, até teve uma hora que o clube não me aguentou mais, deu minha carta de liberação e eu disse, sabe uma coisa, nunca mais eu quero saber desse tal de futebol, porque não é para mim. Entrei já na faculdade, 6 meses depois eu estava com coceira no corpo, né? Aí eu fui o dermatologista e disse, de pele você não tem nada, pode ser que você tenha de cabeça. E aí eu sabia que era futebol, até que um dia eu estava numa aula de ginástica olímpica, professor Guilherme, a beachball, e aí ele me perguntou se alguém queria assumir o Clube Alemão em cima do Túnel Rebouças, o futebol de lá, e eu levantei a mão rápido, e isso foi em 1973. De lá para cá eu nunca mais parei, né? Mas indo lá da raiz, como é que você começou a gostar de futebol? Quem eram os seus ídolos da bola? Meu pai jogou. Mas meu pai jogou no Aspirante do Madureira naquela época, jogou no Aspirante do Olaria. Meu pai era fanático por futebol, né? Todo mundo. E aí era futebol o tempo todo. E você é carioca. Qual é o seu time do coração da infância, da tua família? Como é que era isso? Esse foi um problema, porque o Danielzinho, que jogou no Fluminense, que agora está no Bahia, ele é meu primo de segundo grau. O avô dele, era o tio Zeca, era a única televisão que tinha na época. E para ver os jogos, passava de vez em quando, lá em preto e branco ainda, e para entrar na casa dele você tinha que dizer que era Fluminense. O meu pai era americano, minha mãe era botafoguense, o meu irmão era americano, a outra irmã era tricolor. E eu vou começar a dizer que eu sou fluminense porque eu quero ver televisão. Eu dizia que era torcedor do Fluminense e fui durante muito tempo achando que eu era fluminense mesmo. Você achava que era fluminense? Eu gostava e trabalhei no Fluminense também, mas aí o ano que eu trabalhei no Curitiba foi um negócio assim absurdo, né? E o pessoal estranha, como é que um carioca é torcedor do Curitiba? Então você, né? Se perguntar seu time, você é Curitiba. Eu digo sempre que eu sou coxa branca. E a paixão pelo Fluminense ficou... Era a televisão do tio Zeca, né? Era a televisão do tio Zeca. E, lamentavelmente, o Danielzinho foi jogar no Fluminense e o tio Zeca já não existia mais. Que teria sido uma das maiores alegrias da vida do tio Zeca, seria ver o Neto jogando no Fluminense. Tá dito aí. E aqui o nosso programa é Samba que é Gol. Você tem alguma escola de samba do coração também, não? Era Portela, cara. Era Portela? Era Portela. Não, é Portela? É Portela. Mas eu não digo para você que eu não sou muito fanático por futebol. Eu prefiro sempre, nessa época, descansar mais do que carnaval. Você não é muito fanático por carnaval. Né? E aí a Portela era perto de casa, eu morava em Cavalcante. Né? Madureira, meu pai morreu em Cavalcante, não quis sair de Cavalcante. E aí ali é perto. Você já desfilou? Não desfilei. E nem vai a Sapucaí também? Já fui algumas vezes a Sapucaí. E tem alguns nomes de cantores ou cantoras ou grupos que você gosta de ouvir? Jamelão? Rapaz, embora seja Mangueira. Nunca, nem que o mundo caia sobre mim. Ele gravou isso do Lupicínio Rodrigues. Tá fantástico. Vamos cantar um samba então, René? Vamos. Você pediu aquela do Martinho, vamos lá. Isso. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Vem. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Oi, que a vida vai melhorar. E é preciso. A vida vai melhorar. Com certeza, vai melhorar. A vida vai melhorar. Engraçado, gente, que o Renê chegou aqui antes de gravar o programa. Ele e muitos convidados, quando chegam, já falam logo pra mim: olha, eu não canto nada. Você e mais uns perto de você, 20 aí falaram aí antes de gravar com a gente. A gente tem que dizer que não canta nada mesmo, né? E você foi trabalhar no Catar em 90? Não, o primeiro foi os Emirados Árabes, minha primeira saída, né? Eu estava no Olaria, e aí do Olaria eu fui para os Emirados Árabes. Trabalhar, na época era o Oman, o nome do clube, depois passou para Al-Qadisiyah, hoje ele se chama
All Emirates. Mas você trabalhou no Catar. Depois eu trabalhei no Catar em 89. 89. Eu trabalhei 2 Quando que eu anos nasci? e meio. Eu estava nascendo, você estava indo para o Catar. Eu trabalhei 2 anos e meio nos Emirados Árabes, né? E você sentiu muita diferença na cultura? Ah, muito. Totalmente diferente. Porque agora a Copa vai ser no Catar, a gente quer saber como é que é lá. Que já não é a mesma coisa do que era em 82 os Emirados, né? Hoje em dia, Dubai é a Disneylândia dos adultos, né? É totalmente diferente. Eu, por exemplo, na época que eu fui para os Emirados, eu tinha a Renata com 4 anos e a Bia com 2 anos. E a gente ia à praia toda de maiô, mas de repente, quando a gente via um carro, aqueles 4x4 vindo pela areia, todos nós tínhamos que entrar e ficar com água até o pescoço. Porque uma mulher mostrando as pernas ou mostrando os braços naquela época, se eles fizessem alguma coisa, eu seria o punido, porque eu assinava. Quando eu fui em 89, aí trabalhei de 89 a 94 no Catar, já estava um pouco melhor. Dessas restrições assim, você não tinha tanto. Agora é muito diferente, muito diferente. Então você notou muita diferença? Muita diferença em relação aqui. Agora, em termos de segurança, era fantástico, né? Fantástico. Eu me lembro que uma vez eu esqueci a minha máquina fotográfica num balcão. Nós estávamos num shopping e aí sentamos para fazer alguma coisa. Eu esqueci uma máquina fotográfica. Antigamente você comprava as coisas no mundo árabe muito mais barato do que você comprava no Japão, né? No Japão, porque não tinha imposto de nada. E aí, quando eu dei por conta, eu voltei e estava lá a minha máquina. Estava lá. Hoje em dia, eu não acredito que esteja assim, não. Já deve estar um pouquinho mais complicado, mas era muita diferença. Você não ia na casa de qualquer pessoa árabe, você não ia na casa deles. Eles, se morassem em casa, todos, a maioria morava, eles tinham a casa da família e a casa que eles recebiam visitantes. Então, era completamente diferente. Você não tinha nenhum relacionamento com as famílias, né? Você se relacionava com o jogador, com o dirigente, mas com as famílias, não. Era muito diferente. E a Copa esse ano no Catar, você acha que vai ser boa para o futebol do local, para o desenvolvimento? Pode ajudar? Eu acho que a Copa do Mundo deveria sempre acontecer em locais em que você ajudasse a desenvolver o futebol. Lá eles não vão desenvolver o futebol mais do que já é desenvolvido hoje. Não vão. Eles têm grandes centros, né? Tem um Aspire, uma academia que é absolutamente fantástica, né? Tudo que você possa imaginar de ciências para o esporte, nessa academia você tem lá. Isso já tinha, não é agora. Você vai ter estádios absolutamente fenomenais para um futebol que não vai conseguir ser fenomenal. Não vai conseguir ser fenomenal. Mas em termos de você conhecer coisas grandiosas, vale a pena ir ao Catar. Vale a pena. Um país muito pequenininho. Na época que eu trabalhei lá, tinha 200 mil, que foi de 89 a 94, tinha 200 mil catares e tinha 1 milhão de estrangeiros. Eu acredito que isso deva ter dobrado, talvez, de 400 a 500 mil catares, mas você deve ter 5 milhões de estrangeiros trabalhando para eles. Tanto que na guerra, eu peguei a guerra, né? A guerra do Golfo, eu peguei lá, não foi permitido que os homens saíssem. As famílias poderiam sair, mas os trabalhadores tiveram que ficar lá, senão o país parava, né? Então, eu experimentei a guerra toda estando lá a 400 quilômetros do Kuwait, né? Onde tudo foi feito. Eu estava muito próximo. Tá dito aí. E o rango lá? Bom, os supermercados, você tem o melhor que você pode imaginar. De qualquer lugar do mundo, você vai encontrar. Você vai encontrar lá. Agora, é legal você comer um harufa, né? Em 82 eu tenho uma história. Eu cheguei e jogamos contra o Salmia do Kuwait e o técnico era o Gildo Rodrigues, um treinador. E aí, quando acabou, o presidente do meu clube disse: olha, nós vamos na casa do governador e vamos comer lá com o time.
Legal, fui para casa, botei minha melhor roupa, uma botinha que eu tinha comprado. Primeira surpresa, quando você chegar lá, você tem que tirar o sapato. Ninguém entra calçado em lugar nenhum. Né? E sentei numa sala com 400, 500 pessoas naquela sala, e eu com o Gildo, eu chegando, o Gildo já estava no Mundo Hora há muito tempo, e eu conversando com ele, conversando, daqui a pouco todo mundo se levantou, eu digo, Gildo, eu ainda não acabei de comer. Não, o homem levantou, levanta todo mundo, não vai comer nada. Não tinha comido nada, pô. E aí teve o segundo episódio engraçado, foi do café, né? Veio aquele Turkish Coffee, né? O café turco. Aí o cara me deu a xícara, eu não gosto muito de café, ainda mais aquele que é com eu pó, adoro né? café. Com pó. Eu virei aqui e fiquei assim, o cara foi e encheu de novo. Eu, caramba, vou ter que tomar isso de novo? Já não gostei do primeiro, tomei o segundo e botei aquele, encheu de novo. Aí eu olhei para a cara do Gildo rindo e disse assim, balança a xícara quando você acabar, senão ele vai encher de novo. Então, a primeira pegadinha do Gildo comigo foi essa. E em 98 você foi para a Copa do Mundo, né? Fui. Em 94 eu saio do Catar e venho, né? É aquela história, pô, às vezes um pontapé na bunda te empurra para frente, né? Aquele ano no Catar com o Al Arabi, eu tinha ganho todas as competições e estava na última competição, o meu time muito quebrado, mas nós conseguimos chegar na final, pô, contra o time do Rei, o Al Sadd. E aí fizemos 2-0, eles empataram, fomos para a prorrogação e perdemos de 3-2. Eles queriam de qualquer jeito renovar o meu contrato antes do jogo. Eu disse, não, eu vou ganhar mais um troféu, eu renovo depois muito mais alto, né? E perdemos de 3-2 na prorrogação de 1-0, né? E aí, no dia seguinte, quando eu fui ao clube, eles me deram uma carta de demissão, estava demitido. Quando eu volto ao Brasil, aí começa a saga da Jamaica, né? Aí você foi para a Copa de 98 pela Jamaica. Mas foi em 94 que eu comecei... E como foi essa emoção de disputar a Copa do Mundo? É fantástico, cara. A coisa mais linda do mundo é você, primeiro, classificar para a Copa do Mundo. Porque eu já vi muita gente que foi à Copa do Mundo, mas foi contratado depois do time classificar. Eu não desenvolvi, eu comecei em dezembro de 94, fazer todo o trabalho com a Jamaica. Em 97 a classificação foi emocionante, e depois, em 98, você representar o país com o menor número de habitantes, né? 2.500.000 habitantes, sem futebol profissional, semiprofissional, você está numa Copa do Mundo. Caramba. Então nós éramos a Cinderela, né? Cinderela da Copa do Mundo, ainda mais Bob Marley, Zig Marley, Bud Banton, todo mundo, o reggae era muito forte, né? E aí todo mundo queria saber da Jamaica, mas aconteceu o que tinha que acontecer. Meia-noite a carruagem desapareceu e virou abóbora de novo. Agora, falando de Copa, vamos falar do Brasil, da seleção brasileira. Você está animado para essa Copa desse ano de 2022? Eu acho que sim, rapaz. Eu escutei um negócio muito interessante, que foi uma entrevista do Romário esses dias. Ele foi muito inteligente, a entrevista dele. Ele disse, sem tirar o mérito de todo mundo, 94 a seleção decidiu que tinha que jogar para mim. Não quero tirar o mérito do Bebeto, que jogou muito, todo mundo. Em 2002, decidiram, sem tirar mérito de Rivaldo, de todo mundo, que ia jogar para o Ronaldo. Então, segundo ele, a seleção esse ano tem que decidir que vai jogar para o Neymar. Mas o Neymar tem que decidir que quer ganhar a Copa, como ele e Ronaldo quiseram também. Então foi muito legal. E eu espero que passe na cabeça dele querer ganhar mesmo, né? É a última bala. Você acha que a carreira dele vai mudar de patamar se ele ganhar a Copa? O legado dele muda ganhando a Copa, né? Ninguém discute a grandeza do Zico. Mas seria... Não sei como poderia ser tão grande que é o Zico, né? Mas se tivesse ganho a Copa em 82, né? Teria sido muito, muito maior do que é o Zico, né? O Zico, para mim, de profissional, é o meu modelo, né? Eu acho que o Zico foi... craque em campo e fora de campo. Ele gravou aqui com a gente o programa Samba que é Gol também. Vocês podem assistir. O Zico é um cara que eu admiro muito. Um exemplo, como profissional, sempre foi um exemplo. E jogando bola,
né? Os gols que vi, Zico. Eu me lembro que o primeiro jogo que eu dirigi em 81, profissional do Olaria, foi contra o Flamengo. E nós começamos o jogo numa estratégia muito legal. Eu novinho, todo abusado ainda, né, como treinador, montei uma estratégia para trabalhar as costas do Leandro e não do Júnior. E quase conseguimos. O Zico veio com 20 minutos, mais ou menos, de jogo, a gente cutucando, o Zico veio lá da frente, atrás, pagou geral para todo mundo. Conclusão, azar o meu, né? Em mais 10 minutos já estava 4-0 para o Flamengo. Caramba. Ele era assim, né? Ele era assim. Agora falando de treinador, depois dessa Copa do Mundo, qual treinador ou quais nomes você acha que podem ocupar esse cargo de técnico da seleção brasileira? Sem ser supersticioso, sem achar que é a estatística que manda em tudo, mas você tem que ver para os números. Desde 1930 até agora, qual foi o treinador das seleções campeões que não era nativo? Nenhum. Nenhum. De 30 até agora, todos que ganharam eram nativos, eram treinadores locais. Se foi Itália, italiano, se foi Espanha, espanhol, se foi francês, era francês, brasileiro, foi brasileiro, sempre. Sopraram aqui o nome do Guardiola. Alguém vai discutir a qualidade do Guardiola? Não. Não. Mas eu vejo, por exemplo, né? O Cuca, que fez um trabalho sensacional, né? Todos os lugares que foi. Não está fazendo no Inter, mas no Atlético agora. Eu vejo o Dorival fazendo essa remodelação e essa resgate que ele está fazendo do Flamengo, absolutamente incrível. Eu vejo o Fluminense jogando futebol brasileiro. Com o Fernando Diniz, né? Eu estou passando agora uma semana junto, vendo. Eu fiquei tão encantado quando eu vi Fluminense e Corinthians, e Fluminense e Palmeiras, o que o Fluminense conseguiu fazer com o Palmeiras, que eu não acreditava antes do jogo que alguém pudesse fazer o que ele fez contra o Palmeiras. O Palmeiras, você não acha aquele gol do Rony? Golaço. Mas é quase impossível, porque os gols de bicicleta, o cruzamento sai lá da linha lateral, é uma bola de tempo longo, dá tempo de você analisar. O do Dudu não. Foi uma bola de velocidade, ele pegou essa bola, inacreditável. Mas estava completamente dominado o Palmeiras. Você falou o nome do Cuca, né? E falei do Cuca, falei do Dorival, falei do Fernando Diniz também. Fernando Diniz também. Você acha que já... Bons nomes para pegar a seleção brasileira. Aí. E Vinícius Júnior? Você acha que tem vaga no time titular da seleção brasileira? Você acha que ele pode vir a ser um dos melhores jogadores do mundo? Se você pegar o Pedro e o Gabigol jogando juntos, quando todo mundo dizia que não podia jogar juntos, você vê jogando junto, dá para jogar. O Vinícius está jogando muito. E ele joga o futebol brasileiro e ele está com a cabeça... O jogador faz 3 coisas só dentro de campo. Ele pensa, decide e executa. Qual é o problema no futebol brasileiro? É que nós levamos o jogador a pensar pouco. Ele acha que o jogo é intuitivo somente. Não é. É preciso que ele pense. Na Europa se cobra um pouco mais ele pensar o jogo. Que jogo eu estou jogando? Eu não jogo sempre o mesmo jogo. É uma bola com 22 jogadores, o árbitro, os bandeiras. Não, são jogos diferentes. Às vezes eu sou mais pressionado, estou jogando em casa, estou jogando fora, às vezes eu pressiono mais. Então você tem que pensar isso. Depois você decidir, você tem que ter coragem para tomar as suas decisões certas, mas tem que tomar as suas decisões. Você tem que dizer assim, vou tomar e assumir a responsabilidade. E depois executar. E a gente vê ele fazendo isso. Né? A gente vê ele fazendo isso. Eu acho que nós temos um grupo muito bom. A seleção brasileira tem um grupo muito bom. E eu acho, adicionando o Pedro agora, nós vamos ganhar um centroavante que nós não tínhamos ainda na seleção. E eu acho que o Tite, pelo que falou, vai levar. E o Pedro está jogando muito. Né? A partida que ele fez contra o São Lourenço foi absolutamente... Não pelos 3 gols, mas pela forma como ele joga. Ele tem soluções muito rápidas. O Pedro, para o tamanho dele, eu fico impressionado, porque ele é muito alto e as soluções que ele tem são muito rápidas. O cognitivo dele é excepcional. Então, acho que ele não só
merece estar na Copa do Mundo, como eu acho que ele vai arrumar um lugarzinho nesse time. Vamos ver. Vamos, Brasil. E olha só, alguns jogadores trocaram de time agora na véspera da Copa. Você acha que isso pode atrapalhar na preparação? Acho que não, porque o Tite já vem trabalhando, e eu fui um dos defensores da manutenção do Tite depois da Copa do Mundo, porque você vai sempre com um treinador em experiência, né? Trabalhar na seleção é muito diferente. Eu já trabalhei em clubes, já trabalhei em 5 seleções nacionais, é muito diferente você trabalhar. Até o teu ritmo é diferente, porque no clube você está todo dia trabalhando ali. A seleção não, você joga. Qual foi a última vez que o Tite dirigiu um jogo? Então, as tuas conexões, né, elas ficam, às vezes, meias travadas, até você destravar. Por isso eu achava que devia deixar ele mais 4 anos, porque ele já sabia. Agora ele já está adaptado, ele sabe que o ritmo é esse mesmo. Então ele já deve estar fazendo trabalhos de reações rápidas, conexões, ele deve estar jogando o jogo sem estar dirigindo, né? Sento lá, vejo e começo a dirigir. Eu faria isso, vou fazer isso, aquele que eu puxo para cá, puxo para lá, ele vai começando a limpar e botar as conexões mais rápidas. Ô, Renê, agora indo para o passado de novo, qual seleção brasileira que você viu jogar? Qual a melhor seleção brasileira que você viu jogar? Todo mundo fala da seleção de 82. Essa seleção é uma seleção que ela tinha muito brilho. Ela luzia mesmo, né? Um negócio bonito de ver jogando. O lado torcedor, 82. Falcão, Cerezo, Zico, Toninho Cerezo, Éder, Júnior, Leandro. É uma coisa de maluco você ver esses caras jogando, né? E o Tele gostava. E o Tele gostava do jogo bem jogado, né? Solto. Agora, como treinador, aí eu vou para a de 70. A de 70 era perfeita. A maioria depois o meu diretor vai fazer um levantamento aí dessa pergunta, a maioria respondeu a seleção de 70. É perfeita ela. Mas uma grande parte também cita muito a de 82 como uma seleção maravilhosa que não ganhou, né? Que não ganhou. Se você pegar o time do Flamengo de 19, né, como era montado pelo Jorge Jesus, pegar a seleção de 70, botar aqui e começar a ver o que fazia o time do Jorge Jesus, o que fazia a seleção de 70, você vai encontrar os mesmos conceitos. Os mesmos conceitos. Para você ver como era moderno. O Zagallo era moderno em 1970. Incrível o que ele fez. Ele conseguiu o Piazza, puxa o Piazza. Piazza tem que jogar, então vamos puxar o Piazza para trás. O Rivelino tem que jogar, vamos abrir um pouquinho o Rivelino, puxa o Gerson aqui para trás. O Jair tem que jogar, bota um pouquinho mais aberto. E o Pelé e o Tostão, não dá para jogar junto? Dá para jogar junto. Deixa o Pelé aqui, flutua sem bola, Tostão por ali. Fantástico, cara. E qual foi a melhor equipe que você treinou? Olha, é incrível dizer isso, mas o time de 2008 do Fluminense era muito bom, cara. Eu peguei o Fluminense, faltavam 10 jogos, e o Fluminense estava na zona de rebaixamento. E quando eu fui contratado, eu me lembro que um dirigente disse para mim, nós estamos contratando você, mas a gente sabe que já estamos programando tudo para disputar a Série B. Nós vamos disputar a Série B. E eu disse para ele o seguinte, olha, por conhecer esse time, é que eu estou aceitando dirigi-lo, porque eu sei o quanto esse time é bom. E eu briguei com um cara de um programa famoso, porque eu joguei contra o São Paulo, e ele disse, o São Paulo vai ser campeão, e o treinador é que vai fazer o programa. Você, eu te levo na outra. Eu digo, se quiser, leva agora, porque o São Paulo não vai ser campeão em cima do Fluminense. E o São Paulo conseguiu empatar o jogo lá no Morumbi no final. Porque o time do Fluminense era muito bom, era muita qualidade. Conca, o Washington, Thiago Silva, cara. Era um timaço. Eu acho que aquele foi o melhor time de encaixe assim, que eu treinei. Depois, os garotos que eu consegui colocar também foi muito bom. Agora, vamos falar do Botafogo,
que a gente tem uma história muito curiosa, você vai contar aqui, que eu gravei aquela música Reage Meu Botafogo, de autoria do Dom Elias, em 2015, né? O Botafogo tinha caído em 2014. E em dezembro de 2014 eu te conheci num churrasco, aqui depois de uma pelada aqui no Recreio dos Bandeirantes, e eu, botafoguense, falei com você, poxa, eu vou gravar uma música aí do Dom Elias, Reage Meu Botafogo, eu já sabia que você ia ser o técnico Botafogo, cantei pra você a música no churrasco, você adorou e me chamou para ir para a concentração lá do Botafogo em Várzea das Moças. Várzea das Moças. E me explica como é que foi aquela música naquele ano de 2015, com o elenco. Você falou que aquela música foi muito importante. Eu queria saber agora, gravado, como é que foi aquela música e aquele ano também do Botafogo. Isso é a forma como eu vejo o futebol, né? Eu não vejo o futebol como 11 jogadores que estão dentro de campo jogando contra 11 jogadores. Eu não vejo assim. E vou repetir uma coisa que eu via, mas eu não tinha essa expressão que foi dada pelo Fernando Diniz. O futebol é a vida em movimento. Ela está sempre em movimento. E eu vejo assim o futebol também. Então, eu não consigo desconectar o jogador que sai aqui, entra em campo, ele joga e depois desconecta. Não. Ele tem que estar conectado com alguma coisa que mexa com ele. E eu acho que a música mexe sempre com a gente. E quando você me deu aquela letra e o que o Botafogo precisava fazer, eu quando assumi, nós tínhamos 5 jogadores e não tínhamos nem o Jefferson. E aí eu consegui, né, conversando com a direção, vamos fazer uma proposta para o Jefferson, mas essa proposta é indecente. Inclusive o empresário dele me falou, isso é uma proposta indecente, mas é uma proposta. Você agora não pode dizer que o Jefferson vai embora porque o Botafogo não quer ele. E aí ele veio, o Jefferson é quem é, né? Eu sabia que o Jefferson ia ficar no Botafogo, porque era um ícone, um símbolo do Botafogo. E aí, com a música, cara, eles começaram a comprar a ideia de juntar, de Reage Meu Botafogo, né? E aí, aquele dia foi muito lindo. Você e o Dom Elias lá, os jogadores, todo mundo pulando, se abraçando, cantando, e fervia. O vestiário fervia antes de entrar em campo. Vocês ouviam aquela música todo jogo? Todo jogo. Todo jogo, antes do jogo, tinha aquela música e aquilo botava a circulação. Eles entravam, Reage Meu Botafogo. O batimento cardíaco ia lá em cima, muito legal. Cara. Eu, botafoguense desde criancinha, e o elenco do Botafogo participando de alguma forma, já que eu não consegui fazer gol pelo time, eu estava ali. Eu costumo dizer que o futebol é um grande edifício, né? O jogador está lá em cima na cobertura, com sauna, piscina, tudo, depois vem o treinador, depois vem o preparador físico, vem. Eu não sei como é que eu vou estar no edifício, né? Mas você estava lá no edifício. A tua ideia, a música, fazia parte daquele edifício que em 2015 deu aquela campanha maravilhosa. Graças a Deus o clube naquele ano reagiu, né? Reagiu muito bem. Você me falou, você me mandou no WhatsApp naquela época, falou, Léo, você não tem noção da importância que foi aquela sua ida lá, e aí que eu passei a me ligar mesmo. É impressionante. Naquela história. Você precisa ter gatilhos, né, que acionem aquele gerador interno de energia que nós temos. Então, alguma coisa tem que despertar esse gatilho, né? E aí, aquela música foi importantíssima. E a torcida do Botafogo botava no Twitter, no Facebook, no Instagram, Reage Meu Botafogo. Enfim, foi muito importante mesmo e uma honra indescritível aqui dizer sobre essa música. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Já teve uns amigos que me mandaram no WhatsApp para eu te perguntar isso. O que você está achando do português Luiz Castro? O Botafogo não vem com bons resultados. O Botafogo agora John Textor, a SAF, né? E o Luiz Castro, talvez se fosse em outro momento do Botafogo, já teria ido embora, né? Porque são várias derrotas até agora. E tem muita gente impaciente com o Luiz Castro, outros falam, vamos acreditar, vamos esperar mais. O que você acha do técnico português Luiz Castro no Botafogo nesse atual momento agora? Bom, primeiro a gente tem que destacar algumas coisas, né? Primeiro, não sou absolutamente contra trazer treinadores estrangeiros para o Brasil. Acho isso positivo demais. Eu só não acho que você tem que ser o que foi feito, né? Ninguém presta mais como treinador, ninguém presta mais. Isso aí eu vou discordar
Totalmente. Temos excelentes treinadores. Está aí o Filipão se recuperando com 73 anos e mostrando quem é o Filipão, né? Fazendo o que está fazendo. Como eu falei, o Diniz, tem vários treinadores aí e estão muito bem. O Mano Menezes, da recuperação que está fazendo internacional. No caso do estrangeiro, eu me lembro quando anunciaram aqui a possibilidade do Jorge Jesus, eu fui o primeiro a gravar e dizer assim, tragam que vai melhorar não só o Flamengo, mas vai ajudar muito o futebol brasileiro, e ajudou, de intensidade, de compreensão de jogo, de leitura. Não conheço muito o treinador do Botafogo, não sei, me parece que ele não tinha dirigido ainda nenhuma equipe, eu acho que ele sempre foi coordenador, diretor, eu acho, a impressão foi essa, que é uma posição completamente diferente de você estar na frente da batalha e estar... Além disso, muitos jogadores trouxeram ao mesmo tempo muitos jogadores, agora trouxeram mais uma leva de jogadores. O jogo contra o Flamengo, eu acho que tinha 9 jogadores que não estavam no primeiro turno, se eu não estou equivocado. Então, isso tudo é muito difícil. Ainda tem a cultura brasileira, né? E o cara tem que se adaptar a isso, como eu tive que me adaptar na Costa Rica, em Trinidad e Tobago, na Jamaica, no Irã, isso tudo você tem que se adaptar à cultura do país, não é colocar. E eu vejo os treinadores, principalmente os portugueses, eles muito rígidos em algumas coisas que eles não abrem mão. Então o fato deles não balançarem a cintura faz com que essa adaptação possa ser um pouco mais difícil. Agora, é como você falou, se fosse um treinador brasileiro e se fosse uma direção brasileira, o treinador já não estaria aqui há muito tempo. O que você faria com o Luiz Castro? Aguardava mais um pouquinho, mais umas derrotas aí? Eu teria... Será que melhora ou já teria... Eu teria que estar lá para você comentar, né? O torcedor é uma coisa, né? O profissional de futebol é outra. Eu teria que estar lá observando o trabalho dele para ver, né? O relacionamento, ver o vestiário dele, como é que está. Hoje eu recebi um vídeo aqui de um treinamento do Botafogo e o cara disse, bom, se é assim no treino, no jogo então vai ser bem pior. Eu recebi essa Você viu isso? Então, é preciso você estar lá para saber o que está acontecendo, né? Acima de tudo, e eu hoje estive no treinamento do Fluminense, 3 dias já que eu acompanho, as informações têm que ser precisas e na hora certa. Precisas e na hora certa. Há uma cultura de que o jogador de futebol é um ser inculto, é um ser ignorante. Nada disso. Nada disso. Você pode não ter sentado no banco escolar e ter um conhecimento acadêmico grande, mas o sinestésico do jogador é muito bom, é muito inteligente, e eles são muito perspicazes. Então, há que se trabalhar com inteligência, porque eles são muito inteligentes para aquilo, para o jogo de futebol, para as decisões lá dentro, e eles precisam ter informações bem dadas, didaticamente, bem passadas. Tá aí. Renê, vamos terminar aqui o programa falando que você foi treinador da seleção feminina, seleção brasileira feminina nas Olimpíadas de 2004, né? Isso. E vamos falar, e eu quero saber de você o que você está achando do momento atual do futebol feminino. Mas antes disso, vamos fazer umas perguntas que a gente sempre faz aqui no programa, porque é a parte que eu mais gosto do programa. Ali você me diz quem é melhor, tá? Não pode ficar em cima do muro, não. Romário ou Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo, fenômeno? Pelé ou Garrincha? Pelé, pô. Messi ou Maradona? Ih, rapaz, Maradona. Maradona ou Zico? Briga boa, mas eu fico com o Zico porque acompanhei mais de pertinho ele. Tite ou Parreira? O Parreira já foi campeão do mundo, né? Parreira dirigiu várias seleções. Eu ficaria com o Parreira, mas tomara que ano que vem eu venha fazer esse programa e falar assim, Tite. Abel Ferreira ou Jorge Jesus? Eu conheço muito Jorge Jesus. O Abel, eu vejo só os jogos e a entrevista que eu gosto muito. Eu fico com Jorge Jesus. Luxemburgo ou Filipão? Pelos títulos do Filipão. O Filipão foi campeão em tudo quanto é lugar do mundo, né? Tele Santana
ou Zagallo? Cara, que briga. Um é o futebol mais lindo do mundo, né? E o outro é o cara estratégico demais, o Zagallo. Eu fico com o Zagallo pela mesma coerência que eu tive com o Tite e com o Parreira. O Zagallo é tetracampeão do mundo, penta. O Zagallo foi campeão sei lá quantas vezes, pô. Muricy Ramalho ou Cuca? Eu gosto mais do estilo do Cuca. Embora tenha sido um multicampeão também, o Muricy, eu fico com o Cuca. Curitiba na primeira divisão, campeão brasileiro da primeira divisão ou Brasil Hexa agora? Cara, que loucura! Que loucura, rapaz! Porra, nessa você me botou no muro, mas... Eu acho o seguinte, que toda vez que o Brasil, como treinador, eu tenho que dizer o seguinte, toda vez que o Brasil foi campeão do mundo, exportação de treinadores para lá, o futebol brasileiro é muito bom. O Hexa vai sair muito bem. E como torcedor, eu quero o Curitiba na primeira divisão. E agora é uma pergunta que tem em todos os programas que nós já gravamos. Inclusive, no final, quero que o meu diretor faça uma matemática e ver quais foram os 5 melhores em todas as votações, né? Os 5 melhores jogadores de todos os tempos, na sua opinião, na opinião de René Simões. O Pelé não é jogador, é entidade. Então a gente tira ele. Então ele não entra na lista. Não então entra. Vamos lá, os 5 jogadores melhores. Eu boto Zico, Cruyff, Zidane, Ronaldo, já dei 4. Falta um, Garrincha. Garrincha, tá dita aí os 5 melhores jogadores de todos os tempos. Agora vamos cantar um samba que a gente estava cantando aqui no início do programa. Adoniran Barbosa. De tanto levar frechada do seu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Alma de tiro ao Álvaro, que não tem mais onde furar, não tem mais de tanto levar frechada do seu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Alma de tiro ao Álvaro, que não tem mais onde furar. Olha o calando. É que o teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. É que o teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. René Simões. Demais. René, no próximo programa que a gente gravar, a gente canta algumas músicas de minha autoria, porque o programa aqui já tá chegando. Mais uma taça. Você gosta daquela música? Mais uma taça é uma música que eu gravei, tá em todas as plataformas digitais, que na verdade não é nem um samba, é um fox. Mais uma taça só depende de nós. 1h10 ainda é cedo e estamos a só. Eu também gosto muito dessa música. Vocês podem escutar aí. Sobre sua mãe também. Minha mãe adora essa música. Minha mãe só fala dessa música. Então, René, você que treinou a seleção feminina, inclusive em Olimpíadas de 2004, o que você acha da evolução do futebol feminino nos últimos anos? Você esperava que poderia acontecer? O que você tem para me dizer? Ela tem uma história bem interessante. Depois de 2004, quando nós fomos vice-campeões olímpicos, né, eu fui convidada para fazer parte na FIFA do comitê feminino. Eu não gosto desse feminino, porque o futebol é de mulheres, porque o voleibol é feminino, porque a rede é mais baixa, o basquetebol é feminino, porque a bola é menor, é mais baixa a tabela. Tudo tem diferença. O futebol não tem diferença nenhuma, é tudo igual, porra. Então é futebol dos homens e futebol das mulheres, não tem essa diferenciação. E o Joseph Blatter, numa reunião do comitê lá em Zurique, ele disse assim: professor, vou te falar uma coisa. Um dia, isso em 2005,
todos os clubes da primeira divisão do futebol brasileiro vão ter o futebol das mulheres. Eu olhei para ele, tá bem, estou esperando, hein? Ele falou, e outra coisa que eu vou dizer, o futebol das mulheres ainda vai ser maior do que o futebol dos homens. Aí eu digo, pô, tá aí, pegou pesado. Ele disse, anote o que eu estou falando. Bom, a primeira coisa que ele falou é que todos os clubes teriam futebol das mulheres. E é um fato agora. Da Série A. Tem que ter, é obrigatório. Né? Você tem várias divisões do futebol, vários torneios, você já tem Copa do Mundo. Você acompanha? Lutando, acompanho, não como gostaria, porque envolvido em futebol você nem sempre tem tanto tempo, mas acompanho sim. Agora mesmo a Sub-20 brasileira fez muito bonito pela primeira vez num campeonato mundial. E eu acho que o que está se dando de apoio nunca foi dado à CBF. Eu sempre fui um crítico ferrenho. Em 2004, quando acabou, eu fiz um planejamento e tudo, e nada foi feito. E agora o que a CBF faz com a seleção feminina, até na premiação agora, vai ser a mesma premiação para os homens e para as mulheres, pelo que eu ouvi. O que eu acho legal em termos de seleção. De clube não há como você fazer isso, que você não consegue ter a receita no futebol das mulheres tão grande como você tem no futebol dos homens. Mas da seleção, a receita é uma só. Então, dá para você fazer isso. Então, eu acho que está indo muito bem. Vamos torcer para que vá muito bem no campeonato mundial, na próxima Olimpíada, porque que a Marta saia com uma medalha no peito, né? Ou de campeão mundial, porque foi a maior jogadora que se teve no futebol. Acho que é muito um dia trazê-la aqui no programa Samba que é Gol. Ela estando no Rio, ela vem, é uma pessoa fantástica, cara. E deve gostar de samba também. E toca, hein? E toca. Ah, é? Toca. Mais um motivo para ela participar. Estando aqui daqui. no Rio, me comprometo em falar com ela. Nós nos damos muito bem. Vai ser um prazer muito grande. E ela vai gostar. E é uma conversa fantástica. Tudo que você vê da Marta, quando ela chora, aquilo não tem nada programado, nada de fazer, nada. Aquilo é a Marta. Aquela simplicidade, fantástica essa menina, fantástica. E jogando, então, era louco. Renê, muito obrigado Prazerzão, pela sua participação maravilhosa aqui no programa Samba que é Gol. O programa Samba que é Gol vocês podem assistir na TV Max, todas as quartas-feiras, 9 horas da noite, aos domingos, meio-dia. E também, galera, inscrevam-se no canal Samba que é Gol no YouTube, compartilhem, deixem o seu like, manda pra geral aí no WhatsApp, Instagram, Facebook, Samba que é Gol aqui que está sendo gravado no restaurante Dom Hélio, na Barra da Tijuca. Renê, muito obrigado, tamo junto! Tamo junto!